Olá! Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do nosso projeto de iniciação científica, cujo tema é Inteligência Artificial em Uso pelo Poder Judiciário e Vieses Algorítmicos, um estudo comparativo entre Brasil, Estados Unidos e Espanha. São integrantes desse trabalho Giovana Carneiro e Maíra Santos, sob orientação da professora Cláudia Toledo. O objetivo geral desse trabalho foi analisar os aspectos positivos e negativos do uso da inteligência artificial pelo Poder Judiciário e verificar a possível incidência de vieses algorítmicos nesses sistemas. Para isso, foram utilizados como metodologia a pesquisa bibliográfica, legislativa e documental. Na pesquisa bibliográfica foi empregado o método dedutivo e abordagem analítico-interpretativa de textos científicos. Então foi uma etapa destinada a entender os conceitos centrais da nossa temática. Já na pesquisa legislativa, foi feito um estudo dos marcos normativos de cada um dos 3 países, enquanto na pesquisa documental foram utilizados jornais de grande circulação como fonte. Falando um pouco a respeito da pesquisa legislativa, no Brasil, em 2022, foi criada uma comissão de juristas responsável por produzir um substitutivo aos projetos de lei 5.051 de 2019, 21 de 2020 e 872 de 2021. O trabalho dessa comissão resultou numa minuta que originou o projeto de lei 2338 de 2023, que está em tramitação no Senado. Esse projeto de lei visa trazer um equilíbrio entre os direitos fundamentais, a segurança jurídica e o desenvolvimento tecnológico aqui no Brasil. Já nos Estados Unidos, nós não encontramos nenhuma legislação federal que regule a inteligência artificial de forma geral ou abstrata. No entanto, em 2022, foi criado o Comitê Consultivo Nacional de Inteligência Artificial, responsável por orientar o presidente dos Estados Unidos acerca do desenvolvimento da inteligência artificial no país. Já o estudo da legislação espanhola foi substituído pelo estudo da legislação da União Europeia, que produziu o Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre Inteligência Artificial. Esse regulamento visa o desenvolvimento de uma inteligência artificial que seja segura e ética. Na etapa da pesquisa documental, foi realizada a busca pela denúncia sobre a ocorrência de vieses algorítmicos nos programas de IA utilizados pelo Judiciário dos 3 países analisados. Para isso, foram utilizados os seguintes jornais de grande circulação: a Folha de São Paulo, no Brasil, o The New York Times, nos Estados Unidos, e o El País, na Espanha. Foi feita a busca por notícias de 2016 a 2022. No The New York Times foi encontrada apenas uma notícia, que relatava o caso de um réu que havia sido condenado com base em uma classificação produzida pelo COMPAS. O COMPAS é um dos programas de IA utilizados pelo judiciário estadunidense que calculam a probabilidade de reincidência de um indivíduo com base em critérios pré-definidos. A partir desse cálculo, os programas produzem uma classificação de risco do indivíduo. Normalmente, o sujeito é classificado em baixo, médio ou alto risco de reincidência. Dessa forma, essa matéria diverte sobre os riscos do uso da inteligência artificial para a tomada de decisão judicial, visto que a IA trabalha com características grupais, podendo, portanto, perpetuar desigualdades e preconceitos. No caso do El País na Folha de São Paulo, não foram encontradas notícias referentes ao tema da nossa pesquisa. Por fim, obtivemos como conclusões a absoluta receptividade do judiciário brasileiro à utilização de inteligência artificial, não só para a execução de tarefas meramente burocráticas, mas também para tarefas complexas como a tomada de decisão judicial. Além disso, verificamos também escassas críticas doutrinárias sólidas ao emprego judicial de inteligência artificial. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, em que temos vários estados que já utilizam programas de IA para tomada de decisão judicial, foram encontradas pouquíssimas críticas. E grande parte dessas críticas eram no sentido de identificar problemas no funcionamento desses programas, a fim de resolver esses problemas e aperfeiçoar ou aprimorar aquele programa de IA, e não críticas no sentido de questionar se aquele programa deveria estar sendo utilizado de fato ou não para tomada de decisão judicial, uma vez que a IA trabalha com a padronização, com a generalização, enquanto a decisão judicial deveria, em tese, trabalhar com o oposto, com a individualização, considerando as características subjetivas concretas daquele indivíduo e não as características do grupo ao qual aquele indivíduo pertence. Por fim, constatamos a inexistência de denúncias de vieses algorítmicos nos judiciários brasileiro e espanhol e algumas poucas no caso estadunidense. Por exemplo, foi constatado o enviesamento racial dos programas de IA, COMPAS, The Georgia CNN e Florida Pact, que são programas que são utilizados para tomada de decisão judicial no judiciário estadunidense.